Manual do Recenseador. Tópico 4. Ética e integridade. Não começamos éticos. A ética não é um ponto de partida, mas ponto de chegada. Por não começarmos éticos, vivemos crise, dificuldades e impasse. É preciso que, enquanto coletividade, lutemos para minimizá-los, pondo nossos ideais em prática. É lugar comum ouvirmos frases como: a ética é muito importante, ou precisamos ser mais éticos. Mas o que é exatamente ética? Todos os dias somos envolvidos em situações que nos exigem tomar decisões. Devolver o troco extra ou não, denunciar uma infração ou fazer vista grossa, usar canudos plásticos ou não, namorar esta ou aquela pessoa. Elas surgem quando estamos a caminho do trabalho, no mercado, no transporte público, na convivência familiar, nas redes sociais. As ações que praticamos em nossas vidas têm consequências, boas ou más, não é verdade? Dependendo da forma com que lidamos com cada situação, obtemos no final das contas resultados positivos ou negativos. Segundo o filósofo Paulo Ricoeur, a ética tem como busca original a vida boa com o outro e para o outro, dentro de instituições justas. Pensar sobre nossas ações é uma tarefa cotidiana. Ela envolve refletir sobre o que pode ser melhor para o outro e para o coletivo, por vezes acima de interesses individuais. Pensar dessa maneira constitui uma regra de pensamento e um agir ético em busca de uma sociedade mais justa. A reflexão ética propõe que bons princípios podem nos ajudar a prever melhor nossas ações. Eles nos deixariam sempre preparados para lidar com situações adversas que extrapolam receita de bolo ou orientações de um manual. Por exemplo, no seu dia a dia de trabalho, você poderá se deparar com situações difíceis no trato com as pessoas, principalmente em temas tão sensíveis como os que são tratados no censo, tanto na interação com a equipe de trabalho quanto na interação com os informantes. Durante toda a entrevista, por exemplo, o juízo particular do recenseador não deve prevalecer sobre os princípios de aplicação do questionário, estabelecidos em diversas instâncias de especialista, em prol da confiança dos dados coletados, utilizados por políticas públicas. No IBGE, cada agente que o compõe tem a oportunidade de contribuir para um serviço de grande proporção, em favor do interesse social. Para desempenhar uma boa contribuição por meio de seu agir, os agentes públicos têm à disposição um outro princípio essencial, além da ética, a integridade. Esse princípio rege relações e procedimentos dentro de um órgão público, para preservá-lo especificamente da corrupção. 4.1 Ética profissional. O IBGE oferece aos seus agentes públicos um código de ética profissional para orientá-los ao agir eticamente em seu dia a dia. O agente ibegeano deve zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Agir com dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, seja no exercício do cargo ou função, seja fora de seu âmbito. Por exemplo, constitui falta de zelo com a instituição
causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade. Entende-se por agente público todo aquele que, por força de lei, contratado ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ou ainda que sem retribuição financeira a órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. Artigo 19, parágrafo único da Resolução R.PR. número 6/2013, que institui e aprova o regimento interno da Comissão de Ética do IBGE. O agente público deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colaborando para o cumprimento das atividades da instituição. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados contribuem para a boa prática profissional. Tratar mal uma pessoa significa causar-lhe dano moral. Atenção! Ter ética profissional é ponderar sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão. Esta reflexão deve anteceder a prática profissional, ou seja, ela deve orientar o que devemos fazer e como devemos fazer. O censo, como qualquer operação, para ser bem executado, não depende apenas de boas orientações que o Instituto fornece aos seus colaboradores, mas também do empenho e da conduta que estes demonstram e transferem para seu trabalho. A forma como você se relaciona com as pessoas nas diversas circunstâncias de trabalho da operação exercerá grande influência na qualidade dos resultados obtidos. Um tratamento profissional, seguro, respeitoso, enfim, ético, com sua equipe de trabalho e com os cidadãos que fornecerão as informações é muito importante. O Código de Ética Profissional do IBGE funciona como um documento de referência para todos os agentes públicos a serviço da instituição. A partir de sua leitura e análise, será possível uma melhor reflexão sobre a conduta a ser adotada em cada situação. 4.2. Integridade. A busca pela promoção de uma cultura ética e íntegra nas organizações públicas e privadas tem sido uma preocupação, não só no Brasil, mas como no mundo. Mas o que é integridade? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, esclarece que a integridade pública tem por objetivo proteger o interesse público sobre interesses privados e dar-lhe prioridade sobre estes no âmbito do setor público, por meio da conformidade e adesão coerente a valores éticos, princípios e normas comuns. De maneira complementar, o Ministério da Economia caracteriza a integridade como o princípio da governança pública, que previne e remedia práticas de corrupção nas instituições públicas, isto é, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, dos quais são exemplos a manipulação de dados ou informações e o extravio de recursos materiais. As quebras de integridade afetam o governo, as empresas e as pessoas. De que maneira? Os governos, minando a democracia e o Estado de Direito, prejudicando o desenvolvimento em geral, provocando a desmoralização e a perda de confiança no governo e nas instituições públicas e aumentando os custos e reduzindo a qualidade dos serviços públicos. As empresas, distorcendo o mercado e desestimulando os investimentos, aumentando os custos das empresas, reduzindo a produtividade e empurrando empresas para a informalidade. As pessoas,
piorando a qualidade de vida e perpetuando a pobreza, arruinando as carreiras e reputações, negando acesso a serviços básicos e gerando sentimento de desilusão. Como os agentes públicos, é fundamental que saibamos como as ações gerenciais de controle norteiam as nossas atividades. Ações que primam pela ética, integridade pública e transparência. O IBGE, conhecedor do papel relevante que exerce para a sociedade, vem elaborando uma série de medidas para o fortalecimento da integridade institucional, visando ao alcance de seus objetivos e de sua missão, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Uma quebra de integridade muito delicada para o IBGE e o uso indevido ou manipulação de dados ou informações na operação censitária. São exemplos de uso indevido ou manipulação de dados ou informações. Acesso ou concessão de acesso indevido aos dados e informações, inclusive com o uso de persuasão e aproveitando-se de eventual ingenuidade dos usuários. Acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para o uso ou divulgação indevida e manipulação e alteração de dados e informações em benefício próprio ou de terceiros. Atenção! A Lei Federal número 5.534/de 1968, modificada pela Lei Federal número 5.878/ano 1973, é regulamentada pelo Decreto número 73.177/do ano 1973, assegura aos informantes da pesquisas realizada pelo IBGE o sigilo das informações prestadas. 4.2.1 Atos ilícitos e desvio de conduta, quebra de integridade. Na perspectiva do indivíduo, podemos conceituar a integridade como a qualidade daquele que se comporta de maneira correta, honesta e contrária à corrupção. Quando algum ilícito é cometido, há uma quebra de integridade. É dever de todo agente público, ao presenciar alguma irregularidade, denunciar. Veja a seguir alguns conceitos relacionados à quebra de integridade. 4.2.1.1 Corrupção. Segundo a organização Transparência Internacional, a corrupção é definida como um abuso de poder confiado para ganhos privados. Este abuso de poder envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos, de forma deliberada ou intencional, e é caracterizado pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato. Pode envolver agentes públicos ou privados. O ganho privado, ainda que seja geralmente de ordem econômica, pode ser de qualquer natureza, inclusive a fuga de uma obrigação, e pode ser destinada ao agente que comete o abuso de poder ou a um terceiro. A corrupção é um grave problema no país e no mundo, pois dificulta a boa aplicação dos recursos financeiros e o progresso, sendo necessário todos os esforços para combatê-la. A integridade pública é uma resposta estratégica neste combate. 4.2.1.2 Fraude. Pela norma ISA 240 da International Audit and Assurance Standards Board, IAASB, fraude é um ato intencional praticado por um ou mais indivíduos, entre gestores responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade
para obter uma vantagem injusta ou ilegal. A fraude pressupõe a intenção de praticar o ato ilícito, distinguindo-se da fraude. O erro é um ato não intencional, resultante de omissão, desatenção, má interpretação, furto de descuido ou engano. Comete fraude até o agente que não se beneficia dela. A intenção é um elemento importante para diferenciar a fraude do erro. 4.2.1.3 Detecção. Ainda que o IBGE adote práticas de prevenção em seus processos de trabalho, alguns agentes podem decidir cometer fraude e corrupção, porque julgaria os riscos baixos, ora porque obteria benefícios altos. A fim de combater a fraude ou corrupção ocasionais, o IBGE vem aprimorando vários mecanismos de detecção, por meio de atividades e técnicas capazes de apontá-las. 4.2.1.4 Pressão ilegal para influenciar agente público. Caso ocorra, no decorrer do trabalho, pressões explícitas ou implícitas que influenciem indevidamente a atuação do agente público, fique atento e denuncie. Essas pressões podem provir de superiores hierárquicos, ordem interna, de colegas de trabalho, ordem organizacional, ou de agentes políticos e sociais, ordem externa. Exemplos de pressões são: pretender convencer o funcionário subordinado a violar sua conduta devida, utilizar indevidamente ou manipular dados ou informações, quebrar o sigilo da informação. Atenção! Ocasionais irregularidades serão apuradas com rigor, de acordo com as legislações vigentes. Outro exemplo de violação de integridade. O IBGE tem uma comissão de ética e qualquer cidadão pode recorrer a ela para denunciar casos de conduta antiética do agente público do IBGE, para instauração de procedimento formal, através do e-mail ética@ibge.gov.br. 1. Desvio ético ou de conduta. Atraso no andamento dos trabalhos por conduta profissional dissonante dos interesses institucionais, execução de atividades alheia ao serviço durante o expediente, uso do cargo ou função para o favorecimento pessoal ou de terceiros, não realização das atribuições com zelo, dedicação, presteza, responsabilidade e qualidade, não cumprimento da carga horária ou ausência do trabalho sem prévio aviso ou autorização da chefia, omissão do servidor em denunciar ou representar a ocorrência de irregularidade, assédio moral ou sexual e discriminação de raça, gênero, religião, origem ou orientação sexual. 2. Uso indevido ou manipulação de dados e informações. Acesso ou concessão de acesso indevido aos dados e informações, inclusive com o uso de persuasão e eventual ingenuidade dos usuários. Acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para o uso ou divulgação indevida e manipulação e alteração de dados e informações em benefício próprio ou de terceiros. 3. Desvio pessoal ou de recursos materiais. Desvio de funções de contratados, utilização de recursos logísticos e materiais em finalidade estranha às necessidades do serviço. Os exemplos de quebra de integridade não se esgotam nessa lista. Cabe ao agente público atentar que os atos ilícitos e desvios de condutas estão
passíveis de penalidades e sanções previstas em leis ou normativos internos. 4.2.2 Ações disciplinares. A administração pública tem o dever legal de apurar todas as irregularidades de que tiver consentimento. No caso dos servidores temporários, as apurações disciplinares devem ser feitas em sindicâncias administrativas que estão regulamentadas pela Lei 8.745/93 e subsidiariamente pela Lei 8.112/90. As penalidades podem chegar à extinção do contrato ou mesmo à proibição de fazer concurso público por até 5 anos. Deve-se observar também situações de acumulações ilegais, conforme previsto no artigo 6º da Lei nº 8.745/93. Atenção! O canal apropriado para apresentar denúncia, sugestão, elogio, reclamação ou solicitação de providência ou simplificação de serviço é o site fala.br, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do Governo Federal.